Falar aqui da apreensão de 19 mil caixas de medicamentos controlados numa farmácia em Copacabana. Isso acendeu um alerta. É cada vez mais comum a venda de medicamentos sem receita. E você pergunta, Tino, por quê? Porque os maus comerciantes cobram mais caro por entregarem um medicamento sem receita. Isso é um perigo. O Conselho Regional de Farmácia alerta. Usar o medicamento tarja preta ou tarja vermelha sem recomendação médica pode até levar à morte. As imagens mostram um imenso estoque de remédio controlado. 20 mil caixas de sibutramina, remédio para emagrecer. Uma denúncia levou os agentes da Vigilância Sanitária a esta farmácia que fica em Copacabana, na zona sul da cidade. Ela tem que ter uma quantidade dentro de um fluxo de uma farmácia de bairro, né? Normalmente nós encontramos numa farmácia nesse porte até centenas, mas não milhares de caixas. O local apresentava péssimas condições de higiene e o dono não apresentou as receitas do medicamento. Tem um sistema que nós olhamos onde mostra o fluxo de receitas controladas que deram entrada. E esse fluxo não era compatível com aquela quantidade. Ou seja, o medicamento estava sendo negociado sem receita nenhuma. É uma suspeita, nós oficializamos isso à Delegacia do Consumidor, que está dando prosseguimento às investigações. No dia seguinte, outra unidade da rede que pertence ao mesmo dono foi vistoriada pela Delegacia do Consumidor. E adivinha, novas irregularidades foram encontradas. Lá eles descobriram que os medicamentos de uso controlado estavam numa quantidade proporcional ao tamanho da loja, mas nenhum deles tinha nota fiscal. Então, esse medicamento foi totalmente apreendido. Com a chegada do verão, a procura por sibutramina tende a aumentar. Por ser um inibidor de apetite, o medicamento auxilia no emagrecimento. E muita gente coloca a saúde em risco por desconhecer os efeitos colaterais. É um medicamento perigoso. Hoje, o médico prescreve, ele tem que dar um termo de conhecimento sobre os efeitos adversos para o paciente, vários, né? Que são vários. Na farmácia, o farmacêutico assina o termo dizendo que informou para o paciente os riscos relacionados ao tratamento e o paciente assina dizendo que recebeu todas as recomendações. Há inclusive relatos de casos graves. É proibido o uso dele para pacientes cardíacos, problemas cardíacos. Ele aumenta a pressão, frequência cardíaca, taquicardia. Então, as pessoas que não sabem que têm alteração cardíaca podem vir a óbito. Segundo a Vigilância Sanitária, aumentou nos últimos meses o número de apreensões de produtos relacionados ao corpo perfeito. Em outubro, uma loja no Tanque, zona oeste do Rio, foi interditada depois que foram encontrados num depósito cerca de 6 toneladas de suplementos alimentares sem procedência. O estabelecimento também não tinha licença para vender o produto pela internet. Nós solicitamos à população que se mantenha atenta, qualquer situação estranha, em qualquer tipo de estabelecimento, denunciem a nossa central 1746, que nós faremos o atendimento. Mas